decorar um apartamento ou uma casa alugada com o pé no chão? Tem sim, e hoje eu vou te ensinar como. Hoje eu vou te contar as minhas principais escolhas para transformar um ambiente para você que mora num apartamento ou numa casa alugada e que quer deixar assim com a sua cara bem lindão, mas obviamente não quer ter dor de cabeça com obra, nem quer investir nisso, nem ter que ficar discutindo, negociando com o proprietário. Então, de maneira simples e prática, você pode fazer algumas coisas que vão transformar o seu ambiente e aí você vai poder ter a sua casa decorada, que é tão importante, né? Independente se ela é própria ou alugada, tem que ter a nossa cara. Então, agora começa mais um Como Decorar com Thaís Bittencourt, que no caso sou eu. Antes de eu começar, deixa eu me apresentar. Meu nome é Thaís, eu sou designer de interiores e há quase 10 anos eu trabalho com decoração pé no chão. Essa decoração descomplicada, simples, prática, que todo mundo tem direito a acessar. Então, se você quer aprender a decorar dentro do seu orçamento, dentro do seu estilo, com as coisas que você já tem, fica aqui no canal, já se inscreve para receber sempre vídeo novo. Toda quarta-feira ao meio-dia tem vídeo novo no canal. Aqui eu vou te ensinar a decoração verdadeiramente pé no chão, para pessoas reais, como eu e você, e não essas da internet. Vamos lá, primeira coisa que você vai fazer antes de decorar, seja sala, cozinha, quarto, varanda, o que você quiser decorar do seu apartamento, da sua casa alugada, é pensar em qual é a paleta de cores que você vai montar para esse ambiente, aproveitando muito daquilo que você já tem, né? Porque você vai chegar nesse apartamento com coisas que você já tem, com um sofá, com uma cama, uma cabeceira, ou sei lá, ou de repente um armário que já está no espaço. Então você tem que considerar essas cores antes de montar sua paleta de cores. Você também vai fazer uma breve pesquisa para definir mais ou menos ali seu estilo, não precisa ser um estilo só. Eu falo muito isso para as minhas alunas, né, que a gente acaba misturando várias coisas, ninguém é uma coisa só, né, como já diria a Raul, nós somos uma metamorfose ambulante, então a gente também está sempre mudando, então não se apega muito nisso, mas é importante fazer essa breve pesquisa para entender o que você gosta e o que você vai querer imprimir naquele espaço, né? Qual que é a vibe que vai ter naquele lugar. Então, esse é o passo 1, entender isso, né? Paleta de cores, estilo e, obviamente, o que você tem que você vai aproveitar para esse espaço. Aí a gente vai passar para o segundo passo. Mas antes, deixa eu te contar por que eu divido sempre os ambientes em 7 passos e por que eu faço questão de ensinar vocês aqui e as minhas alunas de decoração pé no chão em 7 passos. Gente, porque assim, tudo vira uma questão lógica, uma razão. Aí, decoração não fica mais, ai, eu acho que é isso, ai, não sei se vai funcionar. Não, quando a gente segue esse guia desses 7 passos, a gente sabe exatamente o que fazer, exatamente para onde olhar e o que considerar antes de fazer nossas escolhas. Então, não tem como se perder. Então, vamos para o passo 2. Piso. Vamos pensar que você tem ali um piso horroroso. E ali, gente, vamos falar com o pé no chão. Você pode colocar, obviamente, já falei isso em outros vídeos, um vinílico, pode adesivar, mas nada disso é muito verdadeiramente pé no chão e muito provavelmente você vai precisar envolver o seu proprietário nessas decisões. Então assim, ai, não quero ter dor de cabeça, o proprietário é muito chato de falar, tal. Como é que você vai resolver esse piso horroroso que você tem na sua casa? Primeira coisa, a maneira mais fácil e que isso você vai levar com você para todas as outras casas é um tapete de tamanho adequado, né, para o seu espaço, para sua cama, para o seu sofá, para sua mesa de jantar. Mesa de jantar hoje em dia as pessoas não estão usando muito, mas enfim, para o seu ambiente. E daí ali você vai colocar a textura que você está prevendo na sua paleta de cores, a cor, o estilo. Dali você vai definir o que tem dentro daquela decisão prévia que você fez no passo 1, né, que foi montar esse seu estilo e paleta de cores. Só com isso você já dá uma mega disfarçada no espaço. Você consegue trazer você consegue imprimir essa característica forte do que você quer. E aí você vai ver, confia em mim. Não vai cobrir o piso todinho, mas confia em mim. Você vai disfarçar e o piso vai ficar assim, ó, para segundo, terceiro, quarto plano. Você nem vai reparar nele mais quando você tiver com isso feito. Outra coisa que eu sugiro também para você fazer, se você tem um piso cerâmico nesse apartamento, é um apartamento antigo, uma estratégia muito boa de se trabalhar sem ter que envolver proprietário é ou limpar muito bem os rejuntes com produto próprio ou pintar os rejuntes. Às vezes esses rejuntes são escuros ou ficaram escuros ao longo do tempo e isso faz uma marcação no piso e ele acaba ganhando ainda mais destaque. Quando você neutraliza, né, quando você pinta esse rejunte com uma cor muito próxima do piso, né, da cerâmica que você tem no espaço, esse piso ele fica com uma característica assim meio monolítica, parecendo que é um só. Ele fica mais leve, o ambiente fica mais amplo e fica muito legal. Então essa também é uma dica muito boa que eu tenho pra você. É um pouco trabalhosa, dependendo do tamanho da sua cerâmica que você tem no piso,
mas dá um resultado incrível e é super econômica. Passo número 3, paredes. Cara, a maneira mais barata de decorar um ambiente como um todo, né? Eu acho que a outra barata também é com plantas, mas assim, essa eu acho que traz um impacto maior, é pintar a parede. E aí não tenha medo de pintar uma parede de um alugado. Depois, quando você for entregar o seu imóvel, você vai ter que entregar da maneira que você recebeu ele. Isso, inclusive, está no contrato. Para você entregar de volta, você vai ter que pintar com a cor original, independente se você pintou com outra cor por cima ou não. Porque essas paredes, você vai ficar ali no apartamento por 2 anos, essas paredes vão ter marcas de mãos, você vai ter furado para colocar alguma coisa na parede, vai ter arranhado de arrastar um móvel, então você vai ter que pintar este móvel antes de entregar. Que seja de branco para entregar como você recebeu, mesmo você não tendo pintado. Então assim, não tenha medo de aplicar uma outra cor que vai te ajudar a decorar. Porque pensa, a parede é um lugar enorme, é um volume enorme dentro do seu espaço. Então se você com R$70, R$50 consegue pintar essa meia parede, uma parede, fazer um arco, eu não sei, trazer uma bosta, pintar esse teto, você consegue, num ambiente enorme, né, num volume enorme, trazer uma cor, imprimir ali uma personalidade de uma maneira muito econômica. O que você vai comprar de decoração que vai te custar R$50, R$70? E aí você tá com um volume enorme por R$50, R$70. Entendeu? Te convenci? Então assim, não fica mais com essa de medo de pintar. E outra, tá na hora de você aprender a pintar também, porque é muito fácil, muito simples. Não precisa ficar na mão de alguém vir aqui pra pintar tal. Gente, não demanda de habilidades manuais não, tá? Demanda só um pouquinho de tempo que você vai dispor pra realmente pintar. E ó, você vai suar também, tá? Preciso te dizer isso, que é uma boa academia. Quarto passo, a gente vai pros móveis, né? O mobiliário. Então você vai juntar lá aquele sofá que você trouxe da antiga casa, a mesa de jantar, enfim, você vai fazer essas escolhas. Mas às vezes você vai se deparar com alguma coisa que já tem na casa. Um armário de cozinha ou um armário no quarto. É muito bom, porque você economiza quando você já vem, né, mobiliado esse apartamento, essa casa. Em compensação, às vezes não é bem aquilo que você escolheria para sua casa, né? Então, como lidar com isso? De 2 maneiras. Você pode envelopar, né, adesivar as portas desse armário. Não precisa nem ser inteiro, não precisa ser por dentro, não precisa ser inteiro. Às vezes, só de você adesivar as portas desse armário já dá uma outra cara diferente. E aí, de novo, não tenha medo de adesivar. Você mesmo pode adesivar ou você pode chamar alguém. O que você precisa é comprar um adesivo próprio para isso. Não é Contact, gente. É um adesivo vinílico próprio para isso. Ele é mais grosso que o Contact. Se você for adesivar com Contact, vai dar certo, mas não vai durar tanto e vai te dar uma dor de cabeça na hora de fazer, porque ele faz bolha, ele rasga no meio do caminho, enquanto quando você tem um adesivo próprio para isso, é super simples. Então não se preocupe em fazer isso. Faça, retire na hora que você for entregar o imóvel e tá tudo certo. Vai danificar o móvel que tá embaixo? Não. No máximo que vai acontecer é deixar uma colinha residual ali e aí você vai passar um removedor ali com um paninho para tirar essa cola que ficou na porta do armário, por exemplo. E outra opção mais prática ainda e que dá assim uma super diferença nesse imóvel é trocar os puxadores. Às vezes, só de trocar os puxadores, você já dá uma super revitalizada, consegue colocar ali um pouquinho daquele estilo que você quer. Eu sempre sugiro, por exemplo, tem puxadores metálicos, prateados, sabe? Coloca um puxadorzinho de madeira, um puxadorzinho de cerâmica, ou um preto fosco. Gente, isso faz uma diferença enorme no móvel e parece que é novo. Aí você vai pro 5º passo, que é realmente decorar, então trazer esses elementos decorativos para sua casa. E aí você vai contar a sua história, né? Você pode comprar coisas novas para poder integrar essa paleta de cores, é claro, mas você vai também trazer as coisas da sua história, né? Então não tenha medo também de pendurar coisas na parede que contem a sua história, que vieram de viagem, ou que foram um presente da avó, né? Uma coisa que ficou aí de herança dos pais. Traz almofadas pro sofá, traz almofadas pra cama, cortinas, sabe? Essas coisas que também você pode levar pra próxima casa e que vão dar esse fechamento pra decoração, sabe? Porque daí você amarra tudo. Aí o 6º passo é trabalhar com a iluminação, e isso é muito importante. Então, a primeira coisa que eu faço quando eu entro num imóvel é trocar tudo por iluminação branco quente, né? LED 3000K, porque a maioria dos apartamentos vem aí com uma luz branca, e aí trocando a lâmpada só a lâmpada, gente, nem tô falando pra vocês trocarem a luminária. Só a lâmpada já faz uma diferença
dá nada, porque daí dá esse aconcheguinho da luz um pouco mais amarelada. Não tô falando da luz âmbar, tá? Da luz mais amarelada, mais quentinha, fica muito mais gostoso. E assim, gente, você também não vai ficar chamando eletricista pra trocar ponto de luz, né? Não faz o menor sentido. Então, como é que você faz para criar cenários de conforto na sua casa e sinalizar pequenos cantinhos, né? Pequenos espaços ali que você vai montar? Com abajures. Um abajurzinho ao lado do sofá ou em cima do rack. Um abajur com certeza ao lado da cama ou uma arandela, né? Que você possa colocar na parede mesmo sem fazer quebra-quebra. Pode ficar com fio aparente. Esquece esses detalhes aí. Pensa no contexto geral. E para terminar, o passo 7 que eu já falei lá atrás, já fiz um spoiler para vocês, é as plantas. Gente, eu acho que além da pintura, eu acho que o item mais barato para se decorar, tem mais impacto, é com plantas. E essa também, cara, essa é pra vida toda, né? Se você não matar antes. Mas enfim, aí você escolhe as plantas que sejam fáceis de cuidar, que tenham a ver com a sua rotina, né? Eu, por exemplo, minhas plantas têm que ser regadas uma vez por semana, mais que isso, coitadinhas, elas não vão vingar. Então eu já tô acostumada a escolher plantas assim especiais para a minha rotina, para o meu tipo de casa que também não bate muita luz. Então já tenho ali mais ou menos as plantas que funcionam para mim. Então bota uma plantinha em cada ambiente da casa, e você vai ver a diferença que vai fazer, vai trazer literalmente vida para os seus espaços. E por hoje foi isso. Eu vou adorar saber o que você achou dessas dicas, se você faz todas elas, se você estava precisando saber mais alguma coisa. Me deixa aqui nos comentários se você tem alguma sugestão pra gente conversar mais nos próximos vídeos. E eu te faço um convite, você quer aprender de verdade sobre decoração, a decorar dentro do seu estilo, dentro do seu orçamento, dentro do seu tempo, ali para que você mesma consiga fazer, independente se você é uma pessoa habilidosa e eu faço artes manuais, ou se você não, é uma pessoa que não tem tempo, que acha que não tem criatividade, que acha que não tem tino para isso, que não tem bom gosto. Eu vou te pegar pela mão para que você saia do Decoração Pé no Chão sabendo tudo sobre decoração. Então, se você quer aprender, vem comigo aqui pro meu curso Decoração Pé no Chão. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Eu te vejo na próxima quarta-feira. Um beijo!